Bom senso é a coisa mais bem distribuída no mundo. Todo mundo acha que tem o suficiente. Mas a gente tem que ter um pouco de humildade e entender que o ponto de vista do outro. E esse arcabouço técnico ele é fundamental para aperfeiçoar essas tomadas de decisão. A indústria da mineração no Brasil é vasta e repleta de particularidades. Para entendermos um pouco mais as novas dinâmicas desse setor e como a colaboração tem sido fundamental para o alcance de grandes resultados, o nosso convidado de hoje é um profissional com mais de 20 anos de experiência em grandes projetos de mineração e que está na gestão de um dos grandes players do mercado brasileiro e internacional. Bora mais para esse papo? Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral, em conjunto com meu amigo co-host Gustavo Roberti. Fala, Gustavo. Opa, que saudade, hein? Que saudade, hein? Também, cara, ficamos fora nos últimos. Senti tua falta, viu, pois cara? É. Na semana aí. Pois é, mas você atuou com brilhantismo. Você viu? Viu? Pô, desafio, Joel, tá? Joel tá até pensando em cortar o custo. Eu acho que... não sei não, viu, Joel? Acho que a gente pode manter fazendo aqui... Deixar você seguir sozinho, eu acho que o negócio fluiu bem. Talvez a gente pode inverter o papel agora, você leva sozinho. Então, gente, vou só com o Gustavo, tá? Brincadeira aqui. Faz isso não. Mas quem tá na mesa com a gente hoje, cara? Opa, quem tá? De novo, tem uma visita que tá acostumando a vir com a gente, então já é figurinha repetida. E claro que o nosso convidado hoje vai dar show. Hoje vai ser mais um episódio muito legal, mais um episódio compartilhando conhecimento. Então trouxemos, né, Tony Lima. Tony, que honra, obrigado por ter você aqui conosco. Falamos também ano passado sobre estar aqui, então acho que é legal que a gente, né, conciliou a agenda. Obrigado pela presença, Tony. Eu que agradeço, a honra é minha. Parabéns aí pelo podcast. Muito legal ter essa comunidade da mineração envolvida aí. E além do Tom, temos o Edu, né, Edu? Eu acho que agora você é figurinha repetida. Tamo aqui. Já vai começar a apresentar também. A gente até combinou, qualquer pergunta ele tá difícil, mais tranquilo. Edu. Você vê como é que ele tá mais tranquilo. O cara tá sereno, pleno. Tranquilo. Então, pleno. Já tá levando de boa. Tá pleno. Agora, vamos lembrar pra nossa audiência lá qual é o tema, né? A gente tem que setar qual é o tema. Transformação pela colaboração. Todo mundo aqui colaborando e transformando através dela, não é isso? Bora falar do Tony, então, né? Tony, ele é um executivo com mais de 20 anos de mercado, com experiência na mineração, com foco em projetos que abrangem desde estudo de viabilidade até a operação de grandes investimentos. Tem muito causa bom, viu, pessoal? Então aguardem aí que tem muita coisa boa pra gente falar. A trajetória do Tony, né, inclui passagem em importantes empresas do setor, né? Então teve experiência em SM, Vale, Aura Minerals e hoje, né, representando a Appian Capital. E também hoje ele está como COO. Igual você, hein, cara? Temos dois COO aqui, né? Alto nível. Literalmente, não. Nós vamos aprender aqui. Literalmente. Mas acho que é legal. Mas acho que é legal, pessoal, quando a gente fala do Veroncast, a gente entender, né, Tony? Então, acho que a gente vai começar aqui entendendo um pouquinho da tua trajetória, explorar bastante, né, na Appian Capital, vocês, né, saber o que a Appian faz, né, para nossa audiência também, acho que é legal compartilhar. E, sobretudo, né, como trazer insights para nossa audiência. Tony, se puder falar um pouquinho pra gente, né, um pouquinho da sua trajetória, né? Então você é um engenheiro de formação, assim como nós, mesmo cheio de engenheiro, hein, cara? Sei. Um pouquinho da sua trajetória, a gente estava falando lá fora, né, da sua experiência que você teve, né, como projetista, né? Depois foi para um owner, que é a Vale, e hoje, né, você está como COO da Appian Capital. Exatamente. Bom, eu me formei em engenharia metalúrgica, né? E acho que a mineração que me escolheu mais até do que eu escolhi a mineração, né? Eu comecei num estágio, né? Das poucas oportunidades que a gente tinha lá nos idos de 2000. Comecei na SM e consegui pegar ali o início de um boom, né, dos anos 2000, que tinham muitos projetos interessantes. Então, logo que eu me graduei, eu continuei na SM, né? Lá trabalhei em vários projetos e para mim foi muito importante esse início, porque estar numa casa que lida com diferentes commodities, diferentes estágios de maturidade de projetos,
para mim foi muito bom no início de carreira ter acesso a tudo isso. Lá, um dos grandes projetos que eu tive foi o projeto Brucutu. Eu fico honrado de falar que eu coloquei os tags dos equipamentos de Brucutu no fluxograma, né? Isso indica um pouquinho da minha idade, mas de certa forma me orgulho bastante. Acho que foi ano passado, o Brucutu fez 18 anos que entrou em operação, né? Fantástico. Então realmente foi uma grande escola. Então, quando a gente concluiu a engenharia, a Vale começou a implantação do Brucutu, houve uma oportunidade, o pessoal me convidou e eu lá estive em Brucutu por 2 anos, pegando o final de obra e todo o ramp-up, né, o startup ramp-up, que também foi uma grande escola para entender não só o que a gente fez de projeto, mas tirar as lições aprendidas operacionais também, para a gente pudesse aperfeiçoar nos próximos ciclos. Dentro da Vale eu também trabalhei no projeto Salobo, nos projetos do cobre, e recebi um convite em 2008 da Aura Minerals para ir para a mineração Vale Verde. Um projeto interessantíssimo, né? Tem sido a minha casa aí desde então, né? Desde 2008. Outros projetos entraram e saíram, mas a mineração Vale Verde foi realmente um grande case. 10 anos de estruturação, estudo de viabilidade, reengenheirando formas de implantar, até que o grupo Appian, né, conheceu o projeto ali em 2017. A Aura fez essa opção por monetizar o projeto à época para se capitalizar e investir em outros ativos que tinham no pipeline, e eu acabei sendo comprado junto com o projeto, né? Eu fui vendido pela Aura, aceito pela Appian, com muito carinho, e aí fizemos a implantação toda do serrote, tiramos o papel, implantamos em meio a muita dificuldade de pandemia, e rampamos também. Então estive lá como gerente geral de operações durante todo o ramp-up, e desde 23 voltei a Belo Horizonte como CEO do grupo, agora também cuidando das operações da Atlantic Nickel, no sul da Bahia. Quem ia gostar desse negócio de tag, né, de conhecer tag, era o Davi. Pô, pois é. Davi até hoje fala que conhece todos os tags do projeto de VGR. Não, porque o tag tal, não, porque a correia tag tal, tag tal. Também, né? Conhece tudo. Então ele vai gostar dessa história. Não é? Opa! Agora, Tony, fala pra gente um pouco sobre Appian, o grupo Appian, projetos que eles têm, qual o objetivo. A Appian é um fundo de investimento, né, um private equity, um escritório baseado em Londres. São diversos projetos no mundo, África, nas Américas, tem também na Oceania. São projetos de um porte não muito grande, mas principalmente projetos que precisam de um aporte de capital financeiro, né? E essa vem a solução do private equity, mas para além apenas de um financiamento, é um smart money, né? Um dinheiro inteligente, porque ele vem com um aporte técnico muito forte. Então essa é a abordagem realmente da Appian, em ter um equilíbrio tanto técnico quanto financeiro para destravar valor dos seus projetos. O grupo ele começou em torno de 2012, 2013, fazendo alguns investimentos de uma forma ainda minoritária. O grande investimento, os 2 grandes investimentos que foram quase em conjunto foram no início de 2018, com a mineração Vale Verde e a então Mirabela, né, que era a operação de níquel no sul da Bahia e que depois nós rebatizamos para Atlantic Nickel. Então esses foram os principais projetos ali que ajustaram um pouco do modelo de negócio para também operar e ser majoritário e realmente destravar valor. A Appian hoje tem um time técnico, um escritório muito forte em Londres, e a gente trabalha com esse intercâmbio, né, técnico-financeiro junto com o nosso escritório aqui no Brasil. Pô, legal. Pegando a tua trajetória, né? Então, voltando à tua trajetória, você iniciou, né, como área técnica, como engenheiro na parte de processos, na SM, depois você evoluiu para a implantação. E aí, o interessante, uma coisa que a gente fala bastante no Veroncast, até na Veron, né, em relação às missões, ou seja, você foi o cara que idealizou a engenharia, idealizou o projeto, depois você implementou. E você foi o responsável pela planta. Ou seja, e aí trazendo o viés de operação para a engenharia. Olhando a sua trajetória e hoje você como CEO, quais que são os seus principais aprendizados que moldaram quem é o Tony de hoje? Né? Assim, se eu fosse elencar para a nossa audiência, o que você poderia citar ali, os 3 principais aprendizados, ou seja, o seu modo de pensar de um Tony que hoje ele é responsável pela gestão, né, da Appian, poderia deixar para a nossa audiência? Claro. Vamos lá, tentar resumir aqui. Acho que um dos primeiros, que é um dos nossos temas aqui também, é essa colaboração, né? Acho que ninguém
tem sucesso sozinho, ninguém consegue fazer as coisas sozinhos. Então, colaboração realmente tem sido uma crescente, foi uma marca na minha trajetória, sendo parceiro, fornecendo serviços, né, para projetos, sendo do lado dual, né, buscando soluções tecnológicas, mas também soluções financeiras, né, nesses últimos anos da minha carreira. Todo esse conjunto para trazer o projeto à realidade. Eu acho que colaboração realmente é super importante. Outra coisa também que me levou aonde eu estou é nunca abrir mão também desses fundamentos técnicos, né? Os fundamentos, os princípios técnicos, entender o negócio, entender a jazida, o comportamento do minério. É meio clichê, mas é muito verdade. Cada jazida é de um jeito, né? Mineração é interessante porque depósitos de cobre têm comportamentos metalúrgicos distintos, né? Dependendo de onde estão. Então, acho que os fundamentos técnicos são super importantes e eles precisam realmente estar em dia. Uma outra coisa também que me marca muito assim, na minha trajetória, são muitos, né? Mas tentar escolher aqui um pouco do empreendedorismo, assim, também um pouco de... A mineração é bem tradicional, mas um pouco de ousadia, daquela coragem, né? Que é muito do espírito empreendedor, de buscar soluções diferentes, de desafiar um pouco o status quo, né? E ser um pouco ousado, mas, claro, amparado por uma boa gestão de riscos, né? Porque ninguém quer ser corajoso e irresponsável, exatamente, né, Eduardo? A gente tem muita responsabilidade, mas precisamos de ter realmente esse espírito empreendedor com ousadia para realizar. Bom, Tony, você citou a questão dos princípios técnicos. Queria que você trouxesse para a nossa audiência a importância disso para quem está pensando em puxar uma carreira de gestão, onde a gente vê que as pessoas que querem seguir essa carreira focam muito mais na parte de gestão e esquecem um pouco da base técnica, que é fundamental para esse suporte. A gente vê bons gestores, no final, tem uma base sólida técnica muito importante. Quando a gente fala de engenharia, muito mais ainda. Então, eu queria que você trouxesse essa necessidade. Com certeza. Bom, eu sou engenheiro de formação, né? E nos meus anos iniciais eu era realmente um cara técnico, né? Eu comecei a me expor à gestão lá por volta de 2008, quando eu fui para Aura Minas, de uma maneira mais formal, né? Eu já era líder de alguns pequenos grupos, mas a título de cargo um pouco mais tarde. Essa etapa dos anos iniciais, para entender mesmo os quesitos técnicos, ela tem muito valor, porque ela vai ajudar nas tomadas de decisão depois, vai ajudar a ter mais empatia, entender o outro, entender as questões técnicas, calibrar um pouco o bom senso, né? René Descartes falava que o bom senso é a coisa mais bem distribuída no mundo. Né? Todo mundo acha que tem o suficiente. Mas a gente tem que ter um pouco de humildade e entender que o ponto de vista do outro. E esse arcabouço técnico ele é fundamental para aperfeiçoar essas tomadas de decisão. Então, às vezes eu lembro um pouco da analogia do filme do Karate Kid, né? Você tem que começar a pintar cerca, uns movimentos meio repetitivos, encerar os carrinhos ali, achar que aquilo talvez não está agregando tanto valor, mas quando vier o golpe você sabe se defender, né? Boa. Então, é importante investir realmente os primeiros anos nessa formação mesmo técnica, né? Para ter equipamento, para ter ferramenta e enfrentar os desafios de uma gestão posterior. Cicatrizes, né? Não achar que é uma sprint, né? Uma maratona, né? Não, é base, importante. Trazer acho que é pegar a perspectiva do Edu também, esse é um tema que a gente a gente fala sobre isso, né? Sobre gap de mão de obra, olhando a perspectiva de projetos de capital. Exato. Olhando para nossa audiência, e aí tanto na visão do Auner, tá, Edu? Assim, e na visão da consultoria, o que você enxerga hoje como oportunidade de desenvolvimento? Né? Como é que você enxerga esse cenário hoje na parte técnica, tá? Aí pegando um ponto que o Tony trouxe, na perspectiva de implantação de projetos? Bruno e demais, acho que a questão, esse gap existe, né? Hoje eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisaria ter, acho que para até é a atração, né? A atração desses jovens e explicar a eles de uma maneira geral essa trajetória que o Tony até comentou. Então é importante ter paciência, essa questão do equilíbrio, o bom senso, saber que as coisas vão ter o seu tempo, né, de uma maneira geral,
e dessa forma ser atrativo. Então, eu comecei igual o Tony começou a dar analogia aí do Karate Kid. Tá encerando, é um trabalho ainda, vamos chamar um pouco mais operacional. Mas faz sim, parte do jogo, mas faz parte do jogo. E à medida que você vai subindo, né, os degraus, acho que isso é extremamente importante, que aí isso vai tornando atrativo e eliminando os gaps, né, trazendo talentos aí para dentro do nosso horizonte. Importante. Mergulhar, o Tony falou sobre a mineração, então mergulhar no conhecimento dos dois, aí fazer a pergunta para os dois. Que oportunidades que vocês veem no setor da mineração hoje e quais são os principais desafios que nós temos também nesse setor? Por favor, Tony. Bom, eu posso começar assim. Acho que em termos de oportunidade, principalmente aqui no Brasil, né, a gente pode tirar um grande proveito porque a gente é geopoliticamente estável, né, apesar das nossas dificuldades aí internas, mas comparando, né, com muita coisa que tem acontecido, movimentos de guerra, movimentos grandes geopolíticos, e que causam certas incertezas no suprimento de algumas das commodities de minerais críticos, né, minerais estratégicos, principalmente pela descarbonização e transição energética. Acho que o Brasil pode realmente se aprimorar mesmo e aproveitar essas oportunidades que existem. Temos muito potencial ainda a ser explorado, a ser implantado, e tendo realmente uma boa segurança jurídica nos nossos processos. A gente tem aumentado muito a maturidade dos nossos processos regulatórios. A gente não deve nada para ninguém, estamos em primeira linha. Os padrões também de ESG, que hoje são super relevantes para agregar esse valor, né, e dar uma alternativa sustentável ao fornecimento de minerais críticos. Acho que essas são as grandes oportunidades que a gente tem que buscar. Alguns riscos que a gente ainda vê, muito em função dessas incertezas de ordem macroeconômica, mundial, e principalmente em relação a aumentar essa colaboração interna também. Acho que a gente pode se beneficiar muito em nos fortalecer, né, deixar que a mineração, no nosso caso aqui, seja um vilão, às vezes, né, como teve problemas de reputação no passado. Acho que a coisa está se revertendo, a coisa está melhorando, mas a gente tem um compromisso muito grande como comunidade, né, e esse seria o desafio, de garantir que os nossos processos sejam realmente robustos, sustentáveis, de boa governança, sérios, para que a gente possa destravar todo o valor que existe. Legal. Boa. Acho que a questão de oportunidades é isso. Acho que o Brasil tem um potencial global imenso em termos aí, né, pouquíssimo percentual nosso ainda de jazidas exploradas. Então acho que a gente tem muito ainda a aprimorar nessa questão do desenvolvimento de exploração e também da implantação de projetos. Temos cases, né, de sucesso aí de uma maneira geral em várias implantações de projetos. Então, assim, o Brasil é muito bem visto nessa questão de gestão de projetos, ainda mais na área de mineração e commodities. E gap, acho que a gente até já comentou, acho que um pouco da questão da mão de obra, de desafios. A mão de obra, essa questão da imagem da mineração ainda de uma maneira geral, como, entre aspas, aqui uma vilã, mas que é papel importantíssimo, principalmente nessa questão da matriz de comunicação e da matriz energética aí para frente. Não, importante. Pegando agora, você explorou o tema da colaboração, a gente sempre explora essa temática numa visão de integração entre os agentes, né? Então você foi engenharia, depois você foi owner, né? Aí você foi um grande owner, depois você foi uma implantação, né, já uma operação menor. Eu queria pegar quais aprendizados você traz na perspectiva de colaboração e quais são os principais desafios que você enxerga hoje no nosso mercado, né? Então, olhando hoje a Appian como uma gestora uma plataforma de investimentos, né? Acho que se posiciona como uma plataforma de investimentos. Como é que você enxerga hoje a colaboração entre os parceiros, né? Então, engenharia, a gente está falando agora de equipamentos, a gente teve com Takeda, né, um tempo atrás, as construtoras, montadoras. Como é que você enxerga hoje o nosso nível de integração e colaboração entre esses agentes? Eu vejo que está numa crescente, mas ainda tem muito espaço realmente para a gente acessar e ser um ambiente altamente colaborativo. No nosso grupo, a gente se beneficia, né, de ter esse hub técnico-financeiro em Londres, né? E a gente consegue colaborar, inclusive, com outros ativos fora do país, entender algumas soluções que deram certo, boas práticas. Inclusive, a maioria das vezes a gente até exporta as boas práticas, né? A gente sempre aprende nesse processo,
Mas aqui, realmente, no Brasil, é onde a gente tem um modelo operacional bem implantado, uma boa governança instituída, e isso ajuda bastante ao fortalecimento de todos. Em termos de comunidade também, eu cito o exemplo do Mining Hub, que é uma plataforma também de conectar todos os nossos agentes, também voltado mais à inovação. Pegando de novo um ponto que eu disse, mineração às vezes é um pouco tradicional, né? Poucos querem ser os primeiros, né? Os pioneiros de quebrar tecnologia, de quebrar barreiras e implantar novas tecnologias. Mas o Mining Hub presta um grande serviço nesse sentido, né? De conectar. E a gente não tem nada a perder, pelo contrário, só tem a ganhar. Diferente de outros mercados, onde às vezes a gente está brigando por um market share e se eu não vender um carro aqui, o Eduardo vende no meu lugar. Exatamente. O ambiente da mineração, a gente briga com a gente mesmo. A barreira de entrada é muito alta, né? Então... E é muito alta. E como é um produto setado pelo mercado, né? Está negociado lá na LMI, os metais e salvo raríssimas exceções, como o minério de ferro, que a Vale acaba criando, às vezes, algum mercado. Mas no nosso caso, de metais básicos, a gente briga pelo custo. Né? A gente tem eficiência que se operacional. Pela eficiência, né? Porque a gente não controla o mercado. Né? Commodity é uma commodity. Então, a gente pode ter, claro, um produto diferenciado, com uma qualidade aqui e ali, mas o mercado é que dita o preço. Então, nos cabe realmente brigar pelo custo. E a gente sempre vai ter mercado para vender e ser eficiente no custo é que faz a diferença. Então, quanto mais a gente colaborar, né, nessa nossa comunidade, buscando as soluções, todos ganham, né? Todos seremos mais eficientes, mais competitivos. Excelência operacional, né? Iremos atrair mais investimentos também para o Brasil. Iremos destravar mais valor à medida que tudo isso cresce, né? O bolo cresce, todo mundo come mais do bolo. Fantástico. Mas você acha que essa maturidade nesse mercado que acaba sendo desintegrado, né? Porque são muitos atores. São muitos atores, né? A gente tem engenharia, projetistas, fornecedores, construtoras, montadoras. Geralmente quem faz esse papel de integração é o owner. É diferente, por exemplo, de uma contratação de uma Petrobras, que ele contrata o EPC e fala assim, ó, teu problema está aqui e resolve. E aí, naturalmente, na contratação ele já propicia uma integração maior. Então, nesse mercado da mineração, que geralmente é tudo quebrado, você acha que a gente já está evoluindo em maturidade? Ou seja, isso que você narrou para a gente... a empresa de engenharia, os fornecedores já começam a ter essa compreensão. E mais, quem tem que ser o pusher de colocar garantir a integração, de garantir, e de colocar de dar o primeiro passo, né? De que a colaboração, pusher, né? Eu não vou colaborar se eu sentir que você não está colaborando, né? Então, quem é o pusher de propiciar que esse ambiente seja mais colaborativo? Mais colaborativo. Bom, os exemplos que eu citei são mais entre a própria indústria, né? Como que a gente pode ter mais colaboração entre a indústria e fortalecimento. Mas, digamos, dentro de casa, né? Nos projetos que a gente implementa, é engraçado porque a cultura de fora é muito do EPC, muito do turnkey, de traz um contratado, um integrador que vai ser responsável pelo escopo inteiro. E talvez influenciado pela nossa história de projetos, né, a gente compartimenta muito e tem muitos departamentos. O owner é, no final do dia, o maior responsável, o accountable pela integração, né, e o nosso modelo, inclusive, de gestão de projetos tem essa figura do owner muito forte. Sem dúvida. Mais do que projetos executados fora do país, né, dentro do nosso próprio grupo. Exato. Esse owner, ele precisa realmente fazer essa integração, então, respondendo, ele é o pivô de tudo isso, e tem que tomar a iniciativa mesmo, né, porque ele que detém a história do projeto como um todo, né, desde a exploração, o entendimento da reserva, a busca da solução tecnológica com os fornecedores. E trazer os fornecedores também para definir alguns conceitos importantes nos estágios mais conceituais do projeto. A gente deixa para ir no mercado muito tarde, pode perder alguma oportunidade. A própria implantação de projetos, algo que a gente fez na mineração Vale Verde, que é um dos nossos cases, e a gente tem isso como uma boa prática, no bidding para contratação, por exemplo, de obras civis ou montagem eletromecânica,
bem antes a gente traz esses players para conhecer o projeto e opinar na engenharia, entender construtibilidade, modularidade, o que dá para... porque você ganha muito na engenharia trazendo esse conhecimento antes. Sim. Que ele vai influenciar, é um loop, né? Ele é iterativo, ele vai influenciar na própria engenharia, né? A construtibilidade, um bom PEP, um bom plano de execução. Planejamento é fundamental, né? E aí, sendo um pouquinho mais tático, né? Mais operacional, talvez o próprio planejamento, né? Dos projetos possa ser esse pivô também para articular todas essas partes, trazer para as discussões, fomentar essas discussões, acho que ajuda bastante. Sim. Nos projetos que vocês têm lá fora, existe alguma diferença nesse assunto de colaboração? Ou seja, é mais fácil? É igual? Existe uma percepção diferente? Não? Não, eu não vejo assim, no sentido de colaboração, não. Talvez as responsabilidades, a matriz RACE, né, os limites de bateria sejam um pouco diferentes, mas em termos de comportamento por colaboração, não. Eu vejo, no Brasil até a gente é bastante aberto, né? Às vezes o Brasil, os brasileiros, eu me incluo, né, obviamente, tem um pouco das emoções muito nas coisas que a gente faz, né? Às vezes a gente leva um pouco para o lado pessoal ou não. Sim. Mas às vezes a gente preocupa demais com coisas que não precisam, né? Acho que a gente pode aperfeiçoar sendo mais aberto, direto e entender que esse loop de colaboração ele envolve, às vezes, um feedback, ele envolve, às vezes, né, uma mudança de rota. E a gente tem que estar aberto para isso também, né? Porque quando você busca isso, você tem que estar preparado, tanto para fornecer para receber. Claro. Então, nesse sentido aí, eu vejo não muitas diferenças em termos de comportamento, mas algumas nuancezinhas na forma. E mirando essa perspectiva que você trouxe em relação à eficiência operacional, né? E aí a AP como uma plataforma gestora de investimentos está ali sempre olhando, né, a otimização desse ativo e geração de ROI. Você poderia ter algumas boas práticas, a gente estava até discutindo antes da nossa conversa aqui, quais boas práticas você enxerga hoje que uma AP, enquanto uma gestora de ativos, traz para o business, né, traz para o negócio, que eventualmente, né, numa operação muito grande, isso fica talvez um pouco complicado para trazer para o negócio. Né? O que você poderia trazer de boas práticas, né? Sim. Boas práticas é uma boa governança que combina o financeiro técnico. Muitos anos, né, eu fui engenheiro e técnico e eu comecei a aprender um pouco mais do financeiro, do impacto no negócio, mais do que o projeto ou negócio, na segunda metade da minha carreira. Né? Eu acho que o grande diferencial hoje de boas práticas do grupo é entender os impactos das decisões. Porque às vezes a gente está falando de uma decisão que vai economizar talvez 5% do CAPEX, mas qual é o impacto disso num OPEX, na vida da mina e trazendo isso a valor presente? Hoje os nossos modelos são todos integrados. Então, quaisquer variações que a gente tem, os trade-offs que a gente faz, a gente consegue integrar isso muito bem. A própria engenharia já tem alguns indicadores, né? Se a gente atrasar um mês da obra, qual que é o impacto no fluxo de caixa no NPV? É X $1.000 para cada período de tempo que a gente eventualmente atrasar. Perfeito. Então, às vezes, uma solução que custe um pouco mais, mas ela adianta um mês, né? Então, a gente consegue, no grupo, trazer isso de uma maneira bem prática. Eu acho que esse talvez seja o grande diferencial quando a gente olha, talvez, para um mercado mais tradicional, né? Onde tudo é mais compartimentado, faz a engenharia depois faz todo o CAPEX, depois faz os modelos financeiros, e a pessoa da engenharia às vezes nem conhece muito bem um bom modelo financeiro. Acho que o valor de integrar isso tudo e também a alta hierarquia da empresa através de comitês de revisão de projeto. Eu estava discutindo isso com colegas da indústria recentemente do nosso modelo, a importância de ter esses comitês participando dos principais eventos, par e passo, para que quando a gente submetesse um projeto final, ele já tivesse todo sindicado, ele já tivesse de pleno conhecimento de todos. Então isso ajuda muito no fluxo de aprovações também e evita muito retrabalho.
Não é novidade, né? Você chega assim, aquela questão do planejamento tradicional que chega no final, agora tá uma bomba aí que não passou no gate. Agora o que a gente faz? Começa de novo, né? Você está falando isso lá fora, né? Exatamente. E na sua visão, vocês participaram junto, né, no MVV, né? Edu, você puder trazer também uma boa prática, né, que vocês, durante a implantação, que você teve, né, no projeto de capital, e até trazendo para nossa audiência também, o que você compartilha dessa gestão integrada que agora o Tony trouxe para aportar valor para projetos de capital que eventualmente, né, se a gente pegar um grande round, ele vai ter lá uma carteira de projetos muito grande. Sim. Mas olhando numa empresa que ela tem ali um projeto, né, focado, como trazer valor para esse um projeto que tem na mesa para a empresa? Boa. Bom, acho que o Tony já comentou, né? A questão da integração, da colaboração, pessoas certas nos lugares certos, acho que faz muita diferença, né? Lá no caso aí do projeto Serrote na MVV e no Restart, né, da Atlantic Nickel, acho que teve muito nesse aspecto. O pessoal tinha um conhecimento técnico, né, Tony? Muito eficaz, eficiente, colaborativo. Integração, as coisas fluíam, a mesma informação que saía, né, do planejamento era que, por exemplo, vinculava para toda a empresa. Aquele era o número oficial, não existia um número diferenciado. Então isso era muito importante. O Tony comentou de novo do planejamento. Eu acho que o planejamento, principalmente estratégico, é muito importante que ele tenha noção de todas as áreas que estão sendo envolvidas e ele seja um dos pushers dessa questão. Então, acho que essa valorização do planejamento, ter tempo para se planejar, de fazer a coisa certa, na maneira certa, no tempo certo, né, de acordo com os padrões aí de custo, prazo, qualidade e segurança, eu acho que é essencial. Então, respeitando principalmente essas matérias e pessoas certas no lugares certos, eu acho que já é um grande passo para dar tudo certo. Boa. Vamos avançando aqui. Você falou um pouco sobre oportunidades, né? E aí pegando os projetos da Appian, cobre, níquel, né? Então a gente se conecta logo com sustentabilidade, transição energética, descarbonização. Como é que você vê a nossa evolução em relação a isso? A gente tem falado bastante, nossos Veroncast aqui, a gente já trouxe profissionais com essa expertise, então todo mundo trazendo que o Brasil tem um terreno muito fértil nessa área, né? Ou seja, mas para que a gente realmente se concretize e ande, né? Quais são os próximos passos? Como é que você vê o futuro para que a gente consiga realmente materializar isso? Muito bem. O nosso grupo aqui tem um interesse muito grande pelo Brasil, né? Talvez o Brasil, para quem não está aqui, ele soa um pouco complexo demais e tal, mas depois que você entende os processos, é uma jurisdição muito amigável, né? Comparando com outras jurisdições geopoliticamente instáveis, né? O Brasil talvez tenha um excesso de burocracia, mas os passos são claros, as rotas são bem definidas, os processos de licenciamento regulatórios são robustos. Então, depois que se entende o fluxo, existem realmente muitas oportunidades. Aqui a gente está acreditando muito também no grafite, né? A gente tem mais um projeto no sul da Bahia, Graficoa, que é uma série de direitos minerários ali numa província já reconhecidamente grafiteira, né? Porque ela tem a Nacional de Grafite, a Grafite do Brasil, uma província realmente que tem um grafite de muita qualidade. E estamos apostando aqui nessa linha, que também o grafite é um material da transição energética, se usa muito para baterias, para anodos. E o que a gente pode fazer assim, para destravar mais, né? Voltando à sua origem da pergunta, talvez dar mais celeridade aos processos. Acho que os processos são robustos, são conhecidos, mas é importante dar muita transparência aos processos, aonde estamos, o que precisa. Eu vou citar alguns exemplos, por exemplo, de Alagoas, né, que é o segundo menor estado da nossa federação, né, não tem tradição mineral. Talvez isso até ajudou, porque o ambiente que a gente encontrou foi muito fértil, muito receptivo e muito profissional para cuidar do licenciamento. Então, visitando Minas aqui na Minas Gerais, em Goiás, conversando muito com a Bahia, que são estados que já têm uma maior tradição, para criar os seus processos internos. Eles têm plataforma lá nos processos de licenciamento que a gente consulta e sabe direitinho onde está, quanto prazo já decorreu, o que falta, se tem pendência, se não tem, muito informatizado. Então, assim, não deixa nada a desejar, né? Eu acho que isso ajuda muito o empreendedor a dar essa segurança jurídica, esse passo a passo, essa comunicação.
E essa abertura, né? Porque às vezes as informações são muito complexas, esclarecimentos, um processo iterativo para caminhar juntos, soluções adicionais para a gente poder implantar, isso a gente faz com muita seriedade. Então, acho que trazer celeridade aos processos poderia ajudar bastante para destravar o potencial. Legal. Pegando o ponto que você trouxe sobre eficiência operacional, né? E aí, de novo, explorando o tema da Appian sendo uma plataforma de investimentos, né? Você falou que um ponto é a integração, gestão integrada, a celeridade de tomada de decisão. Como que é a importância, né? Você poderia trazer alguns exemplos também de gestão data-driven, que permite essa celeridade e também decisões baseadas em fatos e dados, né? Para tomar de decisão. Porque se a gente está falando de uma plataforma de investimento, que o dinheiro está ali, né, como fundo de investimento, né, então você traz uma importância muito grande para... Com certeza. E você como CEO, né, aí fazendo agora um pouco do nosso merchan aqui, né, eu fico vendo o Gustavo, o tanto que a gente melhorou nossa operação interna na Vero pela gestão data-driven. Vitão, parabéns aí pelo trabalho. Mas assim, eu queria trazer essa conexão também. O que você deixa de boa prática, né, para a gestão de um projeto de capital com essa gestão de dados mais integrada, né? Com certeza. Acho que tanto pela operação, onde a gente tem um modelo operacional já robusto, decisões baseadas em dados, realmente, um bom repositório. Precisamos realmente de informação de qualidade, né? Não é um repositório qualquer que vai puxando dados brutos e fica ali de qualquer jeito. Mas precisa de ter... A gente tem cientistas de dados na equipe para poder fazer tratamento de dados, verificação e de tempos em tempos começar a minerar essas informações e entender correlações, tendências, o que a gente pode direcionar alguma decisão ou não. Às vezes até intuições operacionais, coisas que a operação entende, né? Olha, sempre que está acontecendo isso com o minério, o resultado está dando isso. Tem alguma correlação? Então, a nossa equipe já consegue fazer isso. Na implantação de projeto de capital, a gente começou o núcleo em 2018, né? Quando a Appian Capital Brasil foi implantada com esses dois ativos, que foi a Atlantic Níquel e a mineração Vale Verde. Atlantic Níquel era um momento de restart, então não tinha tanto investimento, assim, tinha uma campanha grande de sondagem, umas pequenas reformas, mas capital mesmo era ali na mineração Vale Verde. Exato. A gente conseguiu acessar pessoas, né, que eu já conhecia, já tinha trabalhado antes em outros projetos. Acho que a mineração tem isso também, né? A gente tem as nossas afinidades, a nossa forma de trabalhar e um bom time, né? Você olha, o camisa 10 já olha, sabe que o ponta vai correr, vai receber a bola lá na frente, né? Já, né? Então, isso ajuda demais. Então, embora tenhamos chegado, né, todos ali de diferentes botes, passamos a estar todo mundo no mesmo barco. Então, temos que navegar na mesma direção. E, claro, toma um pouco de tempo para a gente chegar nesse grau de maturidade de uma análise de dados, num bom repositório, de ter essas informações voltadas ao projeto de capital. Mas hoje conseguimos já ter um bom banco, por exemplo, de índices, de preços médios, de produtividade e outros, né? Já são 7 anos de operações e implantações de projeto, muitos contratos, muitas referências de preço, muitas lições aprendidas. Isso aí. Então, e a equipe permaneceu, um bom núcleo, né, dessa Ficou equipe mantido, lá. Compartilhando essas foi boas mantido para poder assim. compartilhar. Eu acho que hoje a gente, no caso de projetos, a gente ainda depende, talvez, de algumas pessoas, de alguns CPFs. Acho que o desafio é a gente tentar sistematizar, né, e deixar essa informação mais organizada e acessível, mas ajuda demais. Assim, as decisões que hoje a gente toma são muito melhores por conta de todo esse banco de dados, essas lições que a gente já teve na implantação de projetos. Legal. Ou seja, investimento. O que a gente sempre fala, investimento. Ter um bom planejamento e ter uma boa gestão por dados para tomar decisão. A integração que o Eduardo falou, fundamental. Exatamente. Pegando essa parte ainda, continuando ainda na eficiência operacional e aí conectando visão de futuro, inovação, ou seja, o que vocês veem que pode acontecer, evolução da mineração, que entrando inovações, IA, etc. Ou seja, qual é o futuro da mineração com essa temática aí de inovação tecnológica? Tony. A mineração é muito tradicional, acho que é a terceira vez que eu falo isso, né? A mineração, ela são os mesmos processos, assim, né? Há centenas de anos, macro processo. Não estou ignorando que eles não melhoraram, eles melhoraram muito. Mas lavrar, desmontar,
transportar, britar, moer e concentrar. Né? Exatamente. É claro que os equipamentos evoluem, tem ore sorting, que é algo que eu acho que pode ser uma grande tendência no futuro, né, para fazer pré-concentrações, para melhorar a seletividade de jazidas, que hoje talvez sejam marginais, e um bom processo de ore sorting possa viabilizar. Mas eu vejo, é um pouco clichê, mas a IA também. A gente está implantando alguns projetos de IA já na empresa e tem muito benefício para a produtividade. A ambição é realmente que a gente tenha um operador, né, baseado numa IA que tome as melhores, ou recomende, né, não necessariamente tome, né, um passo antes, recomendar as melhores decisões. É como se tiver um engenheiro master especialista pós-doutorado na sala de controle. Sim. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exatamente. Desde que as informações sejam boas, os dados sejam bons, né, validados, esse sistema ele pode enxergar e fazer essas recomendações de set point e hoje a gente consegue se beneficiar bastante disso. A gente já está vendo muito valor e no curto prazo acho que isso vai ser exponencial. Vai cada vez mais ser difundida, essas boas práticas. Tem toda uma discussão de LGPD, de confidencialidade de dados, né? Mas eu vejo muito valor. Muito valor e é um caminho sem volta. Fantástico. Não, sem dúvida. Vou na mesma linha aí do Tony. Eu acho que a questão da IA é uma coisa que não tem como retornar hoje, né? Cada vez mais a IA, igual o Tony comentou também, tendo dados bem né, organizados, ela vai sugerir melhor tomada de decisão, é mais rápida, né? Então, em termos de tomada de decisão, de análise crítica, etc. Acho que a questão até de utilização aqui, né, de engenharia digital, cenários virtuais que você já vai poder verificar restrições, questão de segurança, operação e etc. É uma coisa também que eu acho que vai evoluir cada vez mais. E principalmente preparar aí agora, eu acho que essa, né, nova geração para essa pegada agora da IA. Eu acho que vai ser uma geração que, se souber aproveitar principalmente, né, vai poder voar mais ainda. E é o que a gente está fazendo. A gente tem um gap de mão de obra, né? Que a gente está falando. E aí, assim, a IA ela vem para otimizar o nosso processo. Não vem para substituir, por enquanto, né? Vem para otimizar os processos, né? Eu estava brincando a gente estava brincando, ontem estava estudando, né? Até nos episódios do Veroncast, o Deep Research. Exato. E que fantástico que é, né? Que o Deep, né? Se pensar nos prompts hoje, ele vai dar prompts muito rápidos, né? Sem dúvida. O Deep Research, ele vai buscar todo o material, faz uma síntese, coisas que, eventualmente, um analista, né, faria para a gente. E aí, voltando, né, ao nosso gap de mão de obra, ou seja, como é que a gente consegue colocar isso dentro dos nossos processos para garantir um trabalho mais eficaz. Pegando agora uma comparação, né, mudando de assunto aqui, a AP, então, é uma gestora de investimentos. No Brasil, vocês estão com a Atlantic Nickel, com a Graficoa. Mineração Vale Verde e Omnigen, que é parque fotovoltaico aqui em Minas. E no mundo vocês têm N investimentos, né? Sim. O que você enxerga de, né, olhando uma visão mais global, o que você enxerga de boas práticas hoje que existem, né, fora Brasil, né, aí na implantação de projetos de capital, e também Brasil, que vocês conseguem fazer numa visão de colaboração interna, mas para replicar essas boas práticas? O que você poderia trazer para a nossa audiência ali? Né, a gente teve até uma conversa, né, com o escritório de Londres, né, o Michael Sherb. O que você entende ali que hoje vocês, por ser uma plataforma de investimentos, vocês conseguem trazer celeridade em investimentos? O que você... Eu vejo assim, o que a gente pode fazer. O Eduardo trouxe bem, né? Um pouco mais assim de realidade virtual, de BIM, né, também para o projeto, para poder entender os modelos integrados, né, virtuais antes deles serem executados, né, no mundo real. Sim. Próprio familiaridade de todas as partes para ter um entendimento comum, né, do projeto. Treinamento de operadores também, que ajuda muito. Então, talvez criar os ambientes virtuais, né, de aprendizado e que seja um integrador de todas essas informações do projeto, desde mesmo dados geológicos de exploração, né, georreferenciados, acho que a gente consegue se beneficiar muito. Ter um entendimento pleno do jazimento, das características e de algumas particularidades ali daquele minério e como que o projeto a ser implantado ele vai integrar essas informações, porque muitas vezes no passado a gente tomava decisões
premissas e critérios de projeto para implantar, baseado às vezes numa média. Não olhava muito, é um dado meio determinístico. Exato. Acho que tem muito valor para a gente criar uns modelos mais estocásticos, né? Entender as variabilidades, né? O que pode ir para a faixa de baixo do range ou acima do range e tentar prever um pouco mais as situações que no determinístico a gente às vezes perde essa oportunidade. Aproveitando, até o Takeda comentou até no episódio do Veroncast a questão às vezes até de utilizar padrões, né? Então assim, às vezes vou implementar um projeto e vou gerar um moinho de bolas que nunca foi feito aqui. Utiliza padrões, você vai ganhar mais celeridade. Adequa depois ali o coração da usina, por exemplo, a alguns padrões. Então você vai ganhando também agilidade nesse aspecto. Isso, sem dúvida, traz muito valor, bem pontuado, né? Essa padronização, inclusive, tem benefícios de um estoque comum, né? De almoxarifado, de spare parts. Exatamente. Ou de ganho na própria fabricação, né? Porque você pode padronizar e ter projetos já pré-aprovados de algumas soluções. É bem interessante, sim. Outra coisa que tem me chamado a atenção recentemente, eu vi uma palestra de um ex-diretor que implantou projetos na Tesla, né? Fábricas de bateria. Ela implantou 4 grandes fábricas nos Estados Unidos. Os números não são exatamente esses, mas a escala é assim: a primeira fábrica custou $2 bilhões e demorou 3 anos. A 4ª fábrica custou $500 milhões, tinha uma capacidade maior e foi feita em 1 ano e meio. É como que eles evoluíram com a implantação. E essa visão integrada de negócios, né? Padronização, que o Eduardo trouxe, eu lembrei desse exemplo quando você falou de padronização. Perfeito. E, por exemplo, eles já sabem a área que precisa de um grande galpão para a fábrica de baterias. Então, em vez de fazer toda a engenharia, detalhar toda a estrutura e depois sair comprando, no dia 1, o projeto aprovado, compra a estrutura metálica, 80%. Perfil padrão, lá, uma viga aí, 800 milímetros, Exatamente. E a gente vai fazer engenharia em cima do que a gente comprou. Exato. Né? E não comprar em cima do que eu engenheirei, né? Porque você sabe os padrões de peças, de vigamento, os vãos típicos e dá o start. Cara, só nisso os caras ganharam, 9 meses no projeto por conta dessa decisão antecipada, né? Inverte um pouco a lógica, né? Inverte a lógica, mas é onde que as coisas dão certo. E pegando essa linha, né? Agora, então vocês até com uma plataforma de investimento, nessa situação, o que faz mais sentido para vocês? O driver de prazo, que você vai ter mais rentabilidade, ou um driver de custo? Claro que os dois são importantes, né? São os dois importantes. A resposta, né, direta, acho que é até de prazo, porque prazo é custo também. Tempo é dinheiro, né? Quando você olha antecipar um startup de 1 mês, antecipar essa geração de receita, ela traz ali um ganho que às vezes paga por isso. E é nonsense, né? Porque se a gente tem essa... porque o valor vai estar no projeto que vai gerar o dinheiro, né? O valor não está no projeto. E por muitas vezes a gente negligencia um bom planejamento, uma boa engenharia, né? É o que você falou, por que a gente não faz isso? Então, acho que talvez o próprio Veroncast ele vem com isso para democratizar esses conhecimento, coisas que são óbvias, né? Mas que eventualmente no projeto pequeno a gente não se atenta a isso. Falar, não, meu principal viés aqui é custo, eu tenho uma estrutura enxuta, mas será que eu estou realmente conseguindo trazer elementos para a implementação desse projeto? Estou conseguindo investir, né, gatilhos ali para antecipar um prazo, para, né, garantir o comissionamento, garantir o startup da planta? Então, acho que porque mais do que custo também, sabe, Bruno, é o valor, né? É o TCO. No nosso caso, nosso grupo, e acho que se aplica para todo mundo, né? A gente está olhando o valor de ativo, né? A gente está agregando valor no negócio. Produzir mais, gerar mais receita, traz o valor presente, é valor de ativo, né? Então as nossas decisões são muito pautadas nisso, né? O custo menor ao executar vai aumentar o valor do ativo. Perfeito. Antecipar o cronograma também vai aumentar o valor do ativo. Né? Então, valuation é super relevante no nosso negócio aqui, é o nosso olhar, é como que a gente pode agregar mais valor, realmente. E sobre planejamento, também lembrei de uma outra história aqui bacana para compartilhar. Né? Acho que foi em 2008, eu estava dentro do escritório da SNC Lavalan fazendo um projeto pela mineração Vale Verde, e tinha um colega lá, o Alfredo Malta, que contou uma experiência da Usimec, ele trabalhou muito tempo no Grupo Usiminas, tinham ganhado um grande contrato para poder fazer uma fabricação, eram centenas, milhares de toneladas a serem fabricadas em um prazo arrojado.
E o brasileiro tem muito isso de sair fazendo, né? Exato. A gente às vezes planeja pouco, planeja mal, quer fazer primeiro. Ninguém lê manual de televisão e de aparelho eletrônico, né? Só vai ligando e aprende à medida que tá funcionando, né? Mas aí o Alfredo trouxe esse projeto que era muito desafiador e tinha os japoneses, né, que eram parte do grupo. Falou, não, nós vamos planejar. Perfeito. E os caras ficaram 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e todo mundo, o time inteiro ansioso, querendo começar a fabricar. Nós estamos perdendo prazo, perdemos 1 mês. Então, assim, o que era um plano original de entregar em 24, ao final do primeiro mês eles entregaram um plano para fabricar tudo em 20. E rolou, sabe? Assim. Então, o valor de um bom planejamento, né? Antes, você vai ganhar demais na execução. Não tenha dúvida que tem valor demais. Nunca esqueci dessa história. Né? Porque a gente quer atropelar o planejamento. É raro, mas acontece muito. É raro. Toda vez que a gente quer atropelar o planejamento, eu lembro da história. O outro PDCA, né? Provavelmente depois corre atrás, né? Aqui no Brasil não acontece, não. Isso aí é lá na Groenlândia. Só na Groenlândia. O que acontece no Brasil? Pessoal, antes de terminar, a gente já está caminhando para o nosso final, mas a gente falou muito aqui sobre mão de obra, né? Falamos muito, acho que foi uma das coisas que a gente trouxe bastante. Então, assim, para profissionais que estão começando na mineração ou na carreira de gestão de projetos, etc., até para a gente consiga atrair essa mão de obra, que palavras que vocês podem deixar como incentivo ou como conselho para essa turma que está vindo aí? Começa aí, Eduardo. Vamos lá, Tony. Não, acho que assim, o ramo de mineração é um ramo muito atrativo. Então, acho que a gente tem, o pessoal que está começando, né, vai ter uma experiência ímpar de carreira, tanto em termos, acho que técnico, financeiros também, é uma das áreas, né, na área de engenharia que eu acho que mais remunera melhor também. Vai gerar uma network bacana, você vai ter em todos os projetos, né, a grande maioria são multidisciplinares, então você vai ver desde terraplenagem, obras civis, montagem, eletromecânica, comissionamento, startup, processo, né, Tony? Então acho que tem muita coisa interessante. E a jornada é bacana, então acho que é muito interessante. Você vai ter uma experiência também de vida. Vamos sair um pouco, né, da nossa região aqui metropolitana e conhecer lugares diferentes. Eu estava até comentando com a minha esposa, tem só 5 estados da federação que eu não conheço hoje. Muito graças à mineração, então acho que isso é muito bacana. Então, assim, tem muita coisa legal, tem muito prós e é o futuro também, né? Acho que tudo vai depender muito das coisas que estão debaixo do nosso solo, da mineração. Então, acho que é muito interessante isso. Não tenha dúvida. Eu assino embaixo. Concordo. Sim. Eu sou suspeito porque eu realmente gosto muito da mineração. Né? Eu falei que a mineração acho que acabou me escolhendo, né? Eu não escolhi. Mas realmente me apaixonei pelo negócio. É indústria de base, é matéria-prima, um mundo cada vez mais moderno e tecnológico. Sempre precisaremos de matéria-prima para o nosso desenvolvimento, né? Socioeconômico, nosso desenvolvimento humanitário. É uma indústria que não vai terminar. Sim. Pelo contrário, ela só tende a crescer. Os projetos são cada vez mais desafiadores, porque os teores, né, caem, aquele filézão acaba, começa a pegar uma carninha de segunda. Exato. Então, você requer cada vez mais investimento, mais engenharia, mais pensamento, mais esforço. Então, eu vejo realmente assim uma atividade quase que perene, né? Quando tiver humanidade, teremos mineração, sem dúvida. E é de muita oportunidade, né? Tem um portfólio enorme, tanto nos projetos de capital, nas operações, em jurisdições, né? Essa questão das viagens, de experiência de vida, né? Exato. Eu já tive a oportunidade, né, de morar com a minha família, né, no Mato Grosso, em Alagoas, no interior de Minas. Então, é bem bacana, assim, como experiência de vida mesmo, né? Sair um pouquinho da bolha, né, que a gente acaba vivendo aqui. É muito legal, é muito bacana, assim. Excelente. Bate-papo impressionante, muito hein, bom, cara? né? Falamos, bom. Se a gente for... Acho que antes de fazer o seu chat seu deep research aqui, só queria conectar uns pontos que é legal, que a gente fala muito sobre sempre gestão integrada gerando resultados. E acho que é legal quando a gente olha para a Appian, né, como a Appian Capital, como uma gestora de fundos de investimentos, né, trazer a viés sempre de resultado para a mesa antes. E aí isso depende, que a gente falou muito aqui, de ter uma boa engenharia, de ter um bom planejamento e ter boas pessoas. Eu não quis tirar o seu ChatGPT, mas é só para fazer as conexões que, se a gente quer resultado, a gente quer dinheiro, né, e a gente quer mais investimentos. Então, pontos que a gente sempre fala no Veroncast, né, Gustavo? Você já está avançando para o teu final, né? Eu ia falar que assim, todo podcast tem sempre um final que é ping-pong, né? Vamos fazer um ping-pong, vamos, né? Qual é a sua música? Maria Gabriela. Aqui a gente também absorveu o negócio e a gente pergunta, todo mundo fala o que foi útil para você nessa conversa.
né? O Eduardo já deve estar pensando, porque ele já sabia que ia ter essa pergunta. Não, eu... Eu já dei uma antecipada. Você já passou o carro na frente dos bois. Eu me beneficio, porque eu sou esperto, eu vou anotando aqui. Então eu trago agora o que foi útil para mim e aí depois vocês complementam. Vamos lá. Então, olha a quantidade de coisa que eu anotei. Foi bastante útil. Foi bastante útil para mim. Bastante útil para você. Então vamos lá. Conversamos com Tony Lima, CEO da Appian Capital. Conhecemos sobre a trajetória profissional dele. Ele falou um pouco sobre o grupo Appian. Depois trouxe 3 principais aprendizados aí que ele capturou para sua vida de gestor, né? Que é importante colaborar, princípios técnicos, que aí a gente aprofundou a importância do conhecimento técnico, de ter uma base sólida até para desenvolver a carreira em gestão, e a questão do empreendedorismo. Falamos um pouco sobre ter bom senso, que todo mundo acha que tem, mas quando a gente vai aprofundar não é tão bem assim. E aí falamos sobre oportunidades da mineração, falamos numa questão importante do aumento da segurança jurídica, que isso pode trazer também oportunidades para a gente, e do desafio, procurar colaboração, a nossa necessidade de reverter a reputação em cima dos acidentes que a gente já teve. Perfeito. O Tony trouxe em alguns momentos da fala dele uma palavra-chave, processos. Então, buscar desenvolvimento de processos, ter processos robustos, acho que é muito importante. Falamos um pouco sobre responsabilidade do owner e aí discorremos sobre boas práticas da colaboração. Então, ele trouxe a importância de uma governança técnica mais financeira, alinhado ao financeiro, que ele tem isso no Grupo Appian. E o Eduardo trouxe a questão da integração, necessidade de integração e ter o planejamento como pusher. Exato. Falamos depois um pouco sobre transição energética, oportunidades que temos no Brasil, como a gente pode ter uma eficiência maior operacional, questão de gestão data-driven, inovação na mineração com o IA, olha a quantidade de coisa que falamos. Tá com MBA em gestão minerária, não é? Tudo em um minuto, né? Tudo em um minuto. Finalizamos com uma boa prática de buscar padronização, né? E aí depois o Tony trouxe uma reflexão importante para ficar na cabeça. Tempo é dinheiro, isso traz a necessidade de um bom planejamento. E por final, Eduardo deu um show aqui do marketing sobre a mineração. Vem trabalhar com a gente. Bora trabalhar com a gente. Vem com a gente. Somos todos mineradores. Somos todos mineradores. Exato. É o nosso slogan no Grupo Appian. Somos todos mineradores. Perfeito. Aí vamos lá, Eduardo. O que foi útil para você? Não, acho que primeiro assim, agradecer aí a presença do Tony, né? Que é já um parceiro nosso aí já, né, de algum tempo, né, Tony? A gente se conhece aí já tem, acho que quase 10 anos, né, Tony? Por aí. E prazer estar falando com ele aqui de novo aqui no Veroncast. A gente viajava bastante, né, Tony? Até depois colocar aqui, Tony, antes de terminar, indicar alguns bons livros. Boa, Tony, um cara boa. muito bom nesse aspecto. Então, assim, acho que além da presença do Tony, eu acho que a questão aí, principalmente da gestão integrada e do planejamento estratégico, tanto que isso é importante para negócios, de uma maneira geral, independente da área. Se tem uma gestão integrada, planejamento e pessoas certas nos lugares certos, é meio caminho andado aí. A gente reforçou isso hoje aqui no Veroncast. O básico bem feito, né, Edu? Arroz e feijão, rice and beans. Agora o Tony fala o que foi útil para ele, de bate-pronto já tenta puxar os livros aí da cabeça, porque o Eduardo te colocou na fria agora. Verdade. Cara, o que foi útil para mim, acho que foi o todo, assim, sabe? Acho que tudo isso. A experiência foi muito boa, né? Conversar com vocês no pré, aqui no durante. Até mesmo quando a gente fala, né? E a gente organiza os nossos pensamentos e já enxerga coisas que a gente tem que se dedicar um pouquinho mais ali, né? Você está falando de data-driven, falei, poxa, é mesmo, é um negócio que a gente não pode deixar de empurrar, né? Vamos puxar isso lá porque a gente precisa. Então, esse processo, essa interação, né, e é isso que eu chamo de o todo, é que é muito útil para mim, assim, foi bem legal, né? Me aperfeiçoa, né, como profissional, como gestor, trocar essas ideias, essas experiências, né, ter contato com a comunidade, isso tem muito valor, é muito legal. A gente brinca, quem mais aprende aqui é eu e o Gustavo. A gente aprende demais. Aprende demais. E os livros, não esquece do livro. A gente estava falando no pré aqui que você terminou o Shackleton, né? Foi. Dos Exploradores, do Ernest Shackleton, que é o Endeavor, que é o Endurance, desculpa, Endurance, que é muito legal. Eu recomendaria os livros do Amir Klink, não sei se você já leu, são muito legais. 100 Dias Entre o Céu e o Mar, são muito legais. Mar Sem Fim, falando das expedições, né? É um cara brasileiro que eu admiro pra caramba, assim, um espírito explorador, né? Muito planejamento, né?
Pra caramba, cara. Assim, todo mundo acha que o cara vai atravessar o Atlântico a bote, né? E ele só entra no bote e vai, né? Mas longe disso. O cara planeja 3 anos, pensa em tudo, de engenharia, de projeto. É uma baita lição. Inclusive, um gerente de projeto escreveu um livro sobre os 100 dias entre seu acho que chama Capotar é Preciso. É um livro legal. Porque a ideia é que ele veio virando o barquinho, né? Ele fazia igual um João Bobo, né? Para o botinho ficar sempre para cima. Então ele vinha capotando, né? Interessante pra caramba. Legal. Então fica a dica aí. Opa! Né? Prata da casa brasileira, Merklink. Esse é muito bom. E você? O que foi útil para você? Escreve aí no comentário, né? Não? O livro, deixa para a audiência também. Livro, compartilha com a gente, né? É isso aí. No mais, nos vemos na próxima semana, Gustavo. Obrigado. Estarei presente. Pode deixar que estarei presente. Cara, por favor, né? Mas foi bom estar de novo com ele nesse grande episódio. Se o Joel não cortar, eu tô presente. Valeu, um abraço. Um abraço, pessoal. Nos vemos. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.